Alô, alô, meus amigos, tudo em paz? Aqui quem fala é o Guilherme Julien e esse é o Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica em que nós vamos destrinchar tijolo por tijolo os pilares de uma carreira médica de sucesso. Estamos aqui de novo no nosso estúdio raiz, fazia um tempinho, A última gravação que vocês viram foi aqui, mas fazia um tempo que a gente não vinha. Estamos aqui com um convidado especial, minha namorada está aqui, formando esse time clínico aqui com o nosso grande Pedro. É lógico, e também estamos com um convidado que assim, preciso falar que eu não tô acostumado com o Gui fazendo a abertura do podcast, que geralmente era eu que fazia, então eu sempre fico de olho aqui pra ver se ele não vai dar uma gaguejada. O cara fica em cima, Achei boa. Ele mandou bem, tem potencial. Ele já assumiu 100%, tá mandando bem demais. Enfim, agora cabe a mim fazer a apresentação de convidado de peso, né, Gui? Então a gente tá aqui com o Gabriel Montezuma, nefrologista pela Paulista e também diretor lá do Nefropapers, mais um pessoal que a gente tá trazendo de peso. É um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite pra gente bater esse papo. Que é isso, eu fico até tímido, que você fala assim, nossa, a gente traz casos de exemplo de sucesso, de carreira de sucesso, né? Eu falo assim, calma gente, a carreira tá só começando, hein, ó, tem muita coisa ainda por vir, né? Mas fico feliz de ter sido convidado por vocês, né? É sempre um prazer estar falando para um público que eu sei que já é grande, né, de vocês. E vamos ver até que ponto a gente concorda nessa carreira de sucesso, né? Não, de sucesso, porque assim, a gente gosta de trazer gente que de fato vai inspirar os nossos ouvintes, mas que também são um espelho pra gente, né, que tá aí produzindo conteúdo pra galera médica e tal. Então eu já escutei como clínico muito episódio de vocês, então é realmente muito gostoso a gente poder bater esse papo. Mas antes da gente falar do Nefropapers, né, conta pra gente como é que começou essa história aí de carreira médica, de escolher ser médico, como é que foram esses seus primeiros passos? Primeiro eu tenho 38 anos, então tem já um tempinho que eu fiz essa escolha. Em 2004 eu entrei na faculdade de medicina. A princípio, com 17 anos, eu fiz o vestibular e tava ainda naquela coisa, tipo, não sei o que vou fazer da minha vida. Minha mãe é pediatra e minha irmã já tinha feito uma vez prova para medicina, acabou passando no ano comigo em outra faculdade. Então, querendo ou não, isso influencia muito, né? Muito comum na medicina ter uma influência da família. Uma inspiração, né? Uma inspiração na mesma área, do caso da medicina. Então, eu gostava de biologia, eu gostava de química, ficou um pouco mais fácil de escolher. Mas vou ser bem sincero, pra ser bem sincero, não era algo que eu tinha maturidade suficiente para falar assim, nossa, nasci para ser médico, né? Por sorte, no decorrer da faculdade, eu fui vendo que realmente era algo que eu gostava. Isso mesmo. Gosto de cuidar, gosto de estudar, né? Que tem muito a ver com ser médico, tanto que eu fiz clínica, né? Senão eu teria feito... sei que já teve outras especialidades aqui que não são tão clínicas. Não, a gente sempre voltando pros Todo mundo tem seu espaço, lógico, né? Não quero falar mal, mas... Mas já falando... Mas, pensando em formatos diferentes de como eu vejo a carreira médica, digamos assim. Mas enfim, acabei me encontrando, mas... não pode ter foi por acaso, mas foi um pouco meio não tão pensado, digamos assim, né? E aí, esse período da faculdade, como que foi essa vivência? Como que foi essa experiência? Mergulhou de cabeça no mundo das faculdades de medicina? Como que foi esse começo das cadeiras básicas até chegar no internato ali? Então, eu sou de Fortaleza, então eu fiz lá na Federal de Fortaleza, a faculdade. Eu sempre fui muito quieto, muito... nerd, né, quando eu era do colégio. Mas tinha uma angústia de querer, tipo, ser mais sociável, meio que você entra naquele seu quadradinho e pra sair é muito difícil. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vi ali um ambiente novo, com pessoas novas, falei assim, minha chance. Mas continuava com a minha visão um pouco mais nerd, estudiosa, né? Então, no começo, eu ficava muito mais focado em assistir as aulas e tudo mais, né? Assista as aulas, pelo amor de Deus, hein, gente? Assistam todas as aulas, são muito importantes. A biomol, né? Os componentes da água. Exatamente. Vão fazer falta. Sejam muito focados, tá? Bioquímica é muito importante. Pro clínico né? Pro nefro a gente vai poder brincar que não é, né? Mas assim, aí você começou durante a faculdade a experimentar outras coisas também? Sem muitos detalhes, mas fui também vendo que existe o lado social da faculdade. Eu acho que hoje em dia a faculdade é um momento muito importante para a formação do seu caráter, para a formação da sua rede de network, de amigos mesmo, de amizade, né? Que vai te levar pro resto da vida. Então, muitos dos meus amigos, para não falar a maioria,
vem dessa época da faculdade. Então, eu acho óbvio que é muito importante você estar focado ali nas áreas básicas, que querendo ou não, é o que vai formar a base do seu conhecimento para onde você vai depois seguir a sua carreira médica. Mas hoje em dia eu vejo que é muito mais do que isso, né? Aqui em São Paulo, lá em Fortaleza, não tem muito essa cultura, mas também essa parte de atividade física, né? De esporte, que ajuda muito a formar também caráter e formação da pessoa como um ser humano completo, digamos assim, né? Lá não é tão forte isso, pelo menos não era na minha época. Mas pelo menos esse lado social era bastante forte, digamos assim, mesmo, né? Bem animado nesse sentido. Eu acho que... Não, e sabe o que, só aproveitando, Gui, antes que a gente deixe passar, uma coisa que tá super no nosso radar, né? E a gente tem, enfim, discutido muito isso aqui, se os tijolos falassem que a gente brinca, né? Dessa coisa do ser nerd, né? De às vezes na faculdade, putz, não imaginava essa brincadeira que a gente fez no começo do clínico para outras especialidades, mas é super relevante a pessoa ter, enfim, né? Essa noção antes mesmo de, enfim... Quando a gente olha retrospectivamente, é isso que eu quero dizer. Ser clínico para você provavelmente vai ser uma escolha óbvia lá na frente, né? Mas quando a gente entra na faculdade, a gente não tem tanta certeza disso, né? E aí, como é que foram desenrolando, então, esses anos aí na faculdade? Chegou o internato? Como é que foram essas experiências? A clínica médica já estava te saltando os olhos mesmo? Pra ser sincero, quando eu tava ali nas cadeiras básicas, eu não fazia ideia do que eu ia fazer de especialidade, eu não pensava muito nisso, né? Tem gente que entra sonhando em ser neurocirurgião, né? Sim. Normalmente porque tem uma influência em casa, provavelmente. E é engraçado que é sempre neurocirurgião. Quem entra sonhando com alguma coisa é neurocirurgião. É verdade. Normalmente é algo assim, né? Um pouco também o ganho financeiro, também deve ter um pouco disso. Sim, pela imagem, né, de status. Isso. Mas eu só fui pensar em fazer clínica médica quando eu tava ali chegando perto do internato. Que você passa pelas cadeiras clínicas, né? Porque pelo menos na minha faculdade, as cadeiras clínicas são muito mais fortes do que as outras. Então a gente tem muito mais tempo de cardio, endócrino, nefro, reumato, do que de pediatria, de cirurgias em geral, de gineco, de qualquer outra. Não sei se em todas é assim, mas a minha formação era muito clínica. Acaba direcionando, obviamente, nesse sentido. Aí na hora que você chega no internato, fica mais fácil, que você vê como funciona de fato. E eu sempre gostei de raciocínio clínico, né? De ficar ali loucubrando um pouco assim, o que será que o paciente tem? O que eu vou pedir agora, né? É até legal nesse sentido do podcast, que a gente trabalha muito nesse sentido, né? Fala assim, mas eu sempre gostei dessa parte da clínica, de tipo, ficar ali só raciocinando muito, mesmo que às vezes eu nem conseguisse chegar numa conclusão. É o interno lá, né? Que sempre vem com aquela pergunta nada a ver, né? Mas é gostoso. Ou às vezes não, lá dentro porque ele viu de fora. Exato. E às vezes você discute coisas que nem tem ali no seu serviço, né? Você fala assim, pô, mas tem que pedir, sei lá, um teste genético. Ah, faz aqui. Não faz, mas seria legal se fizesse e tal, né? Então, eu gosto dessa discussão, sempre gostei, então eu falei, a clínica médica foi uma escolha tranquila. Tem tudo a ver, eu nunca tive dúvidas, exceto talvez um pouco com pediatria, pela influência da minha mãe, claro. Minha irmã nessa época já estava também seguindo para esse lado da pediatria. Pelo menos então houve essa dúvida. Um pouco com pediatria, mas é uma clínica de crianças. Clínica de pessoinhas. Já sabia desde o início que eu não queria psiquiatria, já sabia desde o inínicio que eu não queria patologia, que não queria cirurgia, era péssimo. Pra vocês terem ideia, eu fui fazer meu internato de cirurgia nos Estados Unidos porque lá não tinha... Não precisava botar a mão na mão. Não podia entrar no centro cirúrgico. Eu entrava no centro cirúrgico, mas não podia entrar no campo cirúrgico. Era só observership. Nossa. Então eu fiquei lá 4 meses na cirurgia. Ô, louco, precisa contar um pouco dessa história. Sem pegar não sei nem falar o nome, um parabéns, sei lá, um afastador, né? Vocês verem como eu sou bom de cirurgia, hein, gente? Caraca, mas como é que foi isso, então? Precisa contar um pouco pra gente. Do nada você quis ir? Ou quais estágios foram? Como que surgiu essa oportunidade? Ou já era da faculdade? Lá na minha faculdade tinha um acordo que era mais mediado por um professor específico, uma professora, a doutora Elizabeth Dyer, e o doutor Henrique, era até reitor, sub-reitor, que tinha um acordo com a Universidade de Miami, com a Miller. E lá eles tinham outros já alunos que tinham ido, e meio que eu sempre quis ir para fora, sempre quis conhecer outros serviços, né? Depois a gente vai chegar lá, mas fiz estágio depois de vários outros momentos na clínica, fiz na nefro. Então, eu tinha esse sonho. Falei assim, nossa, mas o que eu vou sacrificar? Que eu não queria perder uma parte da formação, porque eu sabia que eu não ia aprender a mesma coisa lá que eu aprenderia na minha faculdade. Você pode escolher, não podia ser, não era só a cirurgia, você podia escolher qualquer especialidade? Poderia escolher uma parte do meu internato para passar lá. Caramba, que legal esse projeto. Muito massa mesmo. Passei 4 meses do internato oficial e mais um de eletivo. Ô, louco. Só que aí, no final das contas... 25% do internato. Pô.
E, aprendendo muito de cirurgia, né? Saía um cirurgião nato quase, né? Como vocês podem ver. Mas... É que só em inglês. Mas eles depois pediram só pra eu fazer pelo menos um mês do internato de cirurgia de novo. no Brasil. Só pra... Não, de novo não. Eles trocaram um mês do meu internato de cirurgia, virou pediatria. Tá. Só pra poder eu ter pelo menos um mês da visão do internato de cirurgia no Brasil também. Então eu fiz 3 meses de cirurgia. Acho que eu fiz cardiotorácica, cirurgia pediátrica e nem lembro qual foi a outra. 2008, 2007. E fiz um mês de pediatria, endócrino pediatria e o meu letivo em reumato em Pittsburgh. Nossa, que irado. Foi muito legal, assim. Fiquei 5 meses morando fora, fui com um amigo meu, que era meio que o que me carregava assim nas costas, né? O Bruno Cavalcante. Então, tipo, toda hora ele falava assim, tem uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma parte de uma pesquisa. E ele que tem essa ideia de ir pra fora. Aquele cara vamos, que empurra né? pra frente, né? Exatamente. Tipo, sempre quis ser um pouco ambicioso, né? Tipo, eu tenho que ter um currículo muito bom, tenho que não sei o quê, pra poder depois escolher pra onde eu vou, né? E aí, viajar eu gosto, né? Tipo, acho que é uma ótima ideia fazer uma parte do internato fora. Achei que fazer um pouco de cirurgia não tão mão na massa seria uma boa ideia. Juntar o útil ao agradável, né? Mas aí quando você voltou, prestou prova, tá? Como é que foi esse novo momento, assim? Foi, se eu não me engano, no segundo semestre. Lá são 4 semestres de internato. Certo. Então, se não me engano, foi o segundo. Então, tinha mais um ano ainda. E eu comecei no meio do ano. Lá, a prova é uma só. Mas a primeira metade da turma entra em fevereiro. E a segunda metade entra em julho ou agosto. Então, era da segunda metade. Então, eu acabei a faculdade em junho. E aí, tinham 4, 5 meses livres para fazer a prova. Não sei como é aqui exatamente, mas lá a gente, quando acaba assim no meio do ano, é muito comum que a gente vá trabalhar no PSF, não tem muito PSF disponível em Fortaleza, então eu fui para uma cidade que ficava a 100 km de Fortaleza, ficava segunda a quinta, e na quinta a gente voltava para Fortaleza. Você morava fora? Morava em outra cidade. Caramba. A segunda a quinta. E aí aproveitava para estudar lá, né? Você Exatamente. Segunda a quinta lá também, já de Fortaleza, já estudando. Sim, a gente ia para uma localidade que era mais ou menos 20 km ali do centro da cidade. Mas era relativamente tranquilo, né? Chegava 4 da tarde, voltava 5 da tarde, voltava lá pro hotel que a gente ficava. E lá no hotel eu ficava estudando, né? Tinha as apostilas do Medicus e ficava estudando. E eu fazia o MED na época. Aí eu assistia aula na sexta. Então dava super certo. A vida boa de recém-formado. Aí fiz a prova em novembro, fiz prova lá, fiz prova em Pernambuco, fiz prova aqui em São Paulo. E aí eu passei... Para residência, passei para residência de clínica médica na Unifesp, só que eu queria segurar um ano. E aí eu fui voluntário para ir pro exército. Ah, você foi pro exército. Legal. Porque eu queria juntar dinheiro para não ficar aqui muito dependente de ficar dando plantão e dos pais. Certo. Então, fiquei um ano no exército, dei sorte como era voluntário, não sei também como é bem aqui, mas lá se você se voluntaria, na minha época pelo menos, você tem mais chance de ficar em hospital e não em quartel. Você pode meio que escolher primeiro. Isso. Tem lá uns critérios de pontos mudou, que eu não lembro. Deu uma mudada agora, recentemente. Foi? Por isso que eu não fui, inclusive. Porque que agora é mais curricular. Antigamente tinha uma prova que daí você conseguia escolher primeiro pelo ranking, agora é por análise curricular. Eles dão preferência para quem é mais velho. Então tem várias regrinhas lá. Eu falei, quer saber, eu não vou arriscar, não. Talvez eu não arriscasse. Se eu fosse ficar em quartel também não. Mas aí não era minha praia. E lá em Fortaleza tem as regiões, né? As micro-regiões, nem lembro como, sub-regiões. E aí a sub-região lá no Nordeste é Ceará, Maranhão e Piauí. E aí o hospital geral dessa região fica a 4 quarteirões da minha casa em Fortaleza. Nossa. Ruim, hein? Pois é. Ia andando. Eu ia de carro, mas era muito tranquilo. E eu fiquei no pronto-socorro lá. Então eu aproveitei para pegar a mão de médico. Tinha médicos mais experientes lá também. Sempre era plantão em dupla ou em trio. E foi um ano que eu ganhei muita mão de clínica médica e emergência. É uma escola mesmo, né? Tem várias pessoas que já passaram por aqui, inclusive amigos que a gente tem próximos mesmo, que falam que, putz, era um ambiente para aproveitar, para estudar. Se você pega um lugar agradável como esse, né? Que às vezes vai para um lugar, enfim, que não vai ter uma parte acadêmica, você não vai estar aprendendo clínica médica, vai estar mais que tem alguém que te ensina. Exato, vai estar só ralando, aí né, o cara que deu esse azar aí, enfim, sofre um pouco mais. Mas quem tem essa sorte realmente sai do ano, que foi um ano engrandecedor, não só do ponto de vista financeiro, mas também acadêmico, né?
Olha, não dá pra falar que é exatamente um ambiente acadêmico, né? Termo forte. Não é exatamente o forte do exército, digamos assim. Mas tinham outros médicos mais experientes, tinham médicos também que tinham acabado de se formar igual a mim, mas que tinham vindo de outros lugares, né? Que tinham vindo da universidade estadual, tinha muita troca de experiência. Então... Não ficava largado, né? Não, e eram muitos casos clínicos mesmo, não eram só os militares, né? Vinham os pais, os avós. Entendi. Então, tinha infarto, tinha AVC, tinha sepsis, tinha tudo, isso. Então, era muito rico de casos. Legal, né? então conseguiu até pegar a mão pra começar a clínica médica em São Paulo já firme. Exatamente. Então, aí acabou o exército, vim em março aqui pra São Paulo e comecei clínica médica. E aí, até ficava brincando com meus amigos, né, que eles estavam até um pouco mais afiados com a parte teórica, porque eles tinham acabado de fazer prova, eu tinha feito prova um ano antes. Tava estudando, claro, mas não tava estudando tanto quanto quando você vai fazer prova. Teoria na ponta da língua. Eles, né? Eu nem tanto. Mas em compensação, alguns R1s, né, chegavam sem saber colher gaso direito, né? Porque tem algumas faculdades que não tem muito uma parte prática muito forte. Interno, né? Pra coletar gaso. Internato muito forte. Lá na Santa Casa o pessoal sai craque, velho. Pode fazer residência. Não falta cor. Não falta paciente também. Nem falta, nem gaso, viu? Gaso no backhand. Gaso e eletro, velho. Eletro é outra coisa que me assusta um pouco. Às vezes você vai conversar com, enfim, recém-formados e tal. Às vezes uns lugares hoje que eu já coordeno, você liga o cara, pô, vamos lá rodar um eletro? Meu, nunca rodei um eletro. Você fala, cara, se formou, não rodou um eletro na formação, porque, sabe, tem a enfermeira que roda, você vai lá e você pede, dependendo do lugar, tem essas facilidades, é mesmo gaso, tem lugar que a enfermagem vai lá e coleta, o cara não põe a mão na massa dessas coisas que são básicas, né? Não sei como é nos outros lugares, mas na Unifesp, Eletra é do R1. Era tudo da R1. Gás é da R1. Todo mundo sabe fazer, né? Mas espero o R1 voltar das 10 admissões que ele tem que fazer pra fazer. Às vezes, gente, tô brincando. Claro que isso não era sempre, né? Não, na Santa Casa do Às Terror. vezes só. Sempre é quando você chega de R1. O R1, quando chega na Santa Casa, lá no plantão noturno, os R1 quer todo mundo pegar emergência, né? Porque, putz, aí vai ter o tubo, vai ter o central, é lá que acontece o show. Mas quando você chega lá, tem a emergência 1, a emergência 2, os traumas, tudo com o paciente entubado, é aquilo lá, precisa de gás pra gente começar a ajustar o ventilador, a última gás, sei lá, faz quanto tempo. Então o R1 vai lá, ele coleta numa tacada só 8 gases, né? Se você coleta uma outra, ó, já tem que levar, senão vai embolizar, exato. Ele vai misturar os tubos, já coleta, depois coletou para 2 horas do plantão pro cara lá coletando gás, né? Então tem como sair sem mão. Mas como é que foi chegar lá na Unifesp, né? Era um sonho pra você passar lá? Onde você começou o estágio? Era um sonho, assim. Eu sempre quis vir pra... Sempre é sacanagem, né? Mas sei lá, quando eu tava ali fazendo... sempre não, que eu nem sabia se eu queria medicina direito, né? Mas quando eu comecei a pensar... quando eu comecei a pensar em prova, falei, quero ir pra São Paulo, quero conhecer outros centros, quero sair um pouco do conforto de Fortaleza, né? Então era essa a ideia. E aí, óbvio, o USP, Unifesp, ali tava nas minhas prioridades pela fama mesmo e tal. E aí, eu não conheci muitos detalhes, né? Mas passei na Unifesp, falei assim, pra Unifesp, muito feliz, exatamente. E aí, quando eu cheguei, tipo, um mundo de sensações, né? Você ia ali com 40 pessoas, virou uma família, né? Cada um no lugar do Brasil. Uhum. Na clínica médica tem, em geral, pouca gente de São Paulo, pelo menos lá na Unifesp, acho que eram 6, 8, assim, dos 40, dos R1s. Então, realmente, gente de muito lugar do Brasil, todo mundo sem paz, né? Então, todo mundo ali meio que como uma família quase, né? E a minha turma de clínica foi assim, foi uma turma muito unida, apesar de, obviamente, sempre ter lá uns confrontos. Como né? toda a família, né? Um pouco de, tipo, vaidade, né? Tipo, quer brilhar mais do que o outro, mas, em geral, isso não acontecia tanto. Uhum. Então, foi um ano, assim, pra mim, excepcional, meu irmão. Morro de saudade, assim, da clínica médica. Pelo ambiente, claro, né? Era um ambiente que tinha que também dar muito plantão, desgastante. O plantão a gente acabava meio-dia do dia seguinte, assim, tinha que fazer toda a papelada, IH, não sei o que, tipo assim, era um caos, assim, tipo, no pronto-socorro, né? Mas era porta aberta nessa época. Era porta aberta, até 2 anos e meio mais ou menos em reforma, né, o pronto-socorro, mas sempre foi porta aberta. Mas, por outro lado, tinha muita conhecimento que a gente ganhava em cada especialidade, né? Tipo, eu comecei pela cardio, queria fazer cardio. Aí depois eu acho que eu fui pra clínica médica, falei assim, nossa, clínica médica, né? Só os casos mais bizarros de diagnóstico, né? Então, tipo, eu era muito empolgado, assim, na época. E eu cheguei descansado, né? Porque eu tava ali
trabalhando, mas é diferente da galera que tá na faculdade estudando, né? Então eu cheguei ali de boa, não dava da plantão noturno, porque eu já tinha ganho lá o dinheirinho lá quando eu parei um ano no exército. Não precisava fazer loucura, né? Então eu conseguia seguir tanto vendo na prática como estudando, né? Então achei que eu aproveitei bem, assim, o R1 e o R2 depois também, né? Eu sei que muda dependendo do lugar onde você faz, mas o R2 é bem mais tranquilo, né? Quase todos os estágios ambulatoriais são do R2, então deu para estudar bem para o R3 e conseguir também aproveitar o conhecimento de clínica que você vai adquirindo em cada... Mas aí, como é que então surgiu a nefro, né? A clínica já pareceu ser meio óbvio, parece que você curtiu bastante, né? E a gente sabe que a clínica médica lá da Paulista é um prato cheio para quem quer, né, saber bastante de clínica, mas e aí como é que a nefro foi aparecendo assim? Como eu falei, eu comecei pela cardio, eu queria fazer cardio. Cardio e nefro a gente sabe que tá mais ou menos aqui, ou é briga ou não se ama, né? Exatamente, eu amo odeia. Não tava sabendo, tô aprendendo agora com o time de clínica aqui. Porque o coração tá ali com o rim, né? Começou a zoar uns ou o outro, aí o cardio fala uma coisa, o nefro fala outra, é sempre assim. Quando um quer fazer furo, o outro quer fazer soro, quando quer fazer soro, o outro quer fazer furo. Adoram concordar. Mas com o tempo, eu fui entendendo que o cardio, não sei se sempre ou hoje em dia, quase sempre vai depois fazer a sub, aí vira, com todo respeito aos cardios, mas vira um ecocardiografista, um cara que faz só um hemodinamicista, um aritmologista, aritmólogo, que até pensei em fazer. Mas é uma projeção de carreira meio manjada, assim, natural. E eu gosto de clínica, eu gosto de raciocínio. Claro que tem muito raciocínio na cardio, né? Mas estava indo, ainda está indo, né? Para um lado de ultra especializar-se. Certo. E eu gosto de coisas que não são muito dentro de uma caixinha, de um fluxograma, né? Que você tem a liberdade ali de individualizar. Claro que eu sei que também nem tudo você vai seguir o fluxograma, mas a cardio, talvez pelo volume de evidência que tem, os estudos gigantescos com quase todas as grandes doenças da cardio, talvez você tenha muito mais tendência de seguir fluxogramas. E a questão da especialização ela é verdadeira também. Tem muitos cardios que a gente já entrevistou e tal, e o cara às vezes que para no cardio geral é meio o cara que parou na clínica, né? Porque, putz, como assim você não vai fazer um próximo etapa, tal, que o cara vira plantonista de UTI e tal, ele não dá aquele passo assim, né? Apesar de que a gente não pode generalizar sempre, mas eu entendo o ponto que você tá querendo chegar. E na nefro é diferente? Então, aí na nefro, o que me atraiu da nefro é que eu sempre gostei de clínica médica. E não sei se vocês já repararam, mas nefro tá em todo lugar, né? Se você tá na gineco, se você tá na infecto, né? Paulo deve ter visto. Se você tá na cardio, na UTI, na pediatria, a gente não vai, mas porque tem nefro-med. Mas o nefro tá no hospital inteiro. Então, quando eu rodei na nefro, eu falei assim, caraca, tipo, você tá no hospital inteiro, você tem que saber um pouco de cada coisa. Então, é um grande clínico, pra mim, é o maior dos clínicos, né? O nefrologista. Então, eu falei assim, cara, eu gosto disso. E eu gosto de não ter muita rotina no meu dia a dia. Já tinha muito medo da rotina. De tipo assim, pô, imagina daqui a 5, 10 anos eu tá lá no consultório de segunda a sexta, atendendo ali o mesmo perfil de paciente. E na nefro tem muita possibilidade de campo de trabalho. Então, posso trabalhar em UTI, né, com agudos, posso trabalhar em consultório, posso trabalhar com clínica de diálise, com transplante. Então, tem diversos ambientes. Eu rodo em todos os ambientes do hospital e com pacientes com complexidades completamente diferentes. Então, isso foi o que me atraiu para nefro, assim, ser muito clínico e ter uma maior chance de fugir da rotina. Hoje em dia, que eu tenho um ambiente muito mais acadêmico, né, na universidade, é muito fácil você fugir da rotina. Então, eu acho até que não faria tanta diferença eu ter feito outra coisa, no sentido agora onde eu estou, né? Mas lá atrás, né, você não sabia. Isso, exatamente. Então, seria mais fácil de eu me adaptar para mudar a minha rotina se eu quisesse na nefro, não ser na única, claro, a Mas especialidade. Mas quando foi o momento que você definiu, assim, foi, puta, é nefro que eu quero? Foi logo próximo do R2, final do R2? Foi já cedo? Bem antes, bem no final do R1. Final do R1. Já tinha rodado ali quase todas as especialidades de enfermaria. Tem gente que chega na faculdade já sabendo, né? Não sei se foi cedo, não. Pensando naqueles que tem dúvida, até que você conseguiu, assim, se antecipar. Tem amigo meu que fez prova para UTI, cardio e nefro, por exemplo. Porque a dúvida pode existir. Tem um que fez hemato, nefro e eu acho que cardio ou UTI também. E aí, vou ver onde eu passo. Tem gente que faz dermato e nefro, né? Tem também. Tem também. Então, assim, nesse sentido, assim, eu fiquei na nefro.
Eu não falei, mas eu até queria reumato quando eu era interno, em algum momento que eu fiz eletivo na Unifesp, na reumato, que tem um ambiente muito clínico, mas depois você aprende também que a vida, às vezes, direciona mais para partes moles, né? E eu não gostava muito desse perfil de paciente. E aí acabei, no final das contas, me encontrando na nefro, né? E aí você prestou nefro em vários lugares, falou, putz, não, só quero passar aqui na Unifesp mesmo porque eu já conheço o serviço, é um lugar que eu queria. Como é que foi essa próxima etapa, assim? Nefro não é a especialidade mais concorrida, fica ali no meio, dentre as clínicas. Sim. São muitas vagas, né? Eram 12 vagas, ainda são, né? No HC e na Unifesp. Eu só fiz HC e Unifesp. E eu passei nas duas e preferi ficar na Unifesp. Na Unifesp eu já conheci a clínica médica, conheci todo o ambiente, conheci o hospital. E a nefro na Unifesp sempre foi muito forte por conta do Hospital do Rim, né? Que tem mais de 20 anos, é o maior centro transplantador do mundo. Então, não tive muitas dúvidas. Hoje em dia existe mais dúvidas, principalmente pela questão de recursos financeiros, né? A Unifesp não é o hospital que está melhor de dinheiro hoje em dia, né? Então, em relação a recursos para diálise, por exemplo, né? O HC, por exemplo, tem muito mais recursos hoje em dia do que na Unifesp. Mas a minha formação foi excelente, assim, não posso reclamar de nada em relação à minha formação na nefro. E como são quantos anos? São quantos anos na nefro? São 2 anos de nefro, né? São 2 anos. Mas eu parei um ano. Parou? Pra fazer meu ano sabático. Então... Eu posso falar que eu fui um dos pioneiros, assim, tô brincando, né? Lançou a moda. De parar esse ano. Porque na minha época, você era visto como... Eu acabei clínica médica em 2014, né? Eu era visto... Eu assim, não obrigatoriamente, né? Mas era visto quem acabava e não fazia uma outra especialidade como... um cara que vai se perder na vida, porque você começa a ganhar dinheiro e descobre ali que aquela bolsa de residência não é dureza. É 1 dia e meio de trabalho, né? Exato. Você pode ver que existe um mundo além disso, né? E nunca mais volta, né? O pessoal assim, você não pode parar, senão você nunca mais volta, vai se perder. Vai se iludir. Vai se iludir, você vai acabar entrando no mundo real que acaba, tipo, te tirando do eixo, não sei o quê, não vai estudar pra prova, nunca mais passa, vai ficar num lugar ruim. Enfim, fizeram mal medo, mas eu, tipo... É um risco. Nunca fui muito também de ter medo, de, tipo, falar assim, não vou conseguir, tipo, nunca tive muito medo disso. Então eu falei, eu me conheço, sei que eu vou deixar de estudar por isso. Mas o que você fez de bom esse ano aí? Rapaz, agora vai começar o podcast, tá, gente? Porque agora vocês vão aprender como se vive, né? Pega o caderninho pra anotar as coisas boas. Eu tinha uma angústia de, tipo, acabar a minha formação e nunca mais ter oportunidade de viajar, de ter liberdade, que vocês devem ter visto aí, vocês vão ver, se vocês conhecerem outros médicos, que para você tirar férias de uma semana tem que ter toda uma organização, você tem que, tipo, trabalhar o dobro antes ou depois das férias para poder trocar seus plantões, seus horários, e você, tipo, já fica estressado na hora das férias por causa desse rolê todo. Isso é uma coisa que é real, assim, até fica de dica aí. Eu que terminei a residência há pouco tempo, e na verdade eu terminei a de clínica, nem foi numa de sub, né, que é quando você já tá pensando, enfim, entrar no mercado para ficar e tal, né, mas é aquilo, o momento pós-residência é onde vão surgir muitas oportunidades de trabalho, porque você tá quente, porque as pessoas te conhecem, você fez um trabalho legal e tal, putz, trabalhou super bem na nefro, conheceu vários chefes, aí o chefe te conheceu e fala, cara, tô precisando de alguém. Aí ele te oferece oportunidade, você vai dizer sim, só que quem começa um trabalho, né, que a gente que é médico trabalha no esquema PJ, então a gente não tá acostumado muito com isso, mas quem tem uma carreira assim, né, meu irmão que é advogado, então você entra num trabalho, cara, é 1 ano trabalhando pra você começar a pensar em férias. E na medicina, até num esquema PJ, que você acabou de ser contratado, você já vai falar de férias pro seu chefe, então não é assim, né, que putz, terminei a nefro, então é bom parar esse aninho, porque na nefro é quando você quer começar a abraçar as oportunidades de emprego e tal, então acabar a nefro e falar, putz, quero viajar, é muito mais complexo do que quando você acabou a clínica, né? Exatamente, você sai da nefro com 5 lugares para trabalhar, trabalhando muito fim de semana, é muito mais complexo. Então, quando eu parei na clínica, exatamente essa ideia, tipo, que aí quando acabar a nefro, eu vejo se eu vou fazer mestrado, doutorado, se eu vou seguir para trabalhar em alguma proposta muito boa ou não, mas vou seguir minha carreira. E aí eu achava exatamente que era o melhor momento de ter essa pausa. Eu aproveitei pra viajar. Como eu falei. Agora o caderninho. Agora começa, Então, agora assim, os tijolos não contam. Tô brincando, você não vou também ficar me estendendo muito nisso, mas depois vocês me mandam mensagem que eu dou dica de viagem, né? Mas vou montar um blog, né? Mais um blog, vou montar um Instagram, né? Mas eu fui pra Nova Zelândia, Austrália, fui pra Grécia, Croácia, fui pra África do Sul, fui pra Califórnia, fui pra Galápagos e
fui pra... Caraca, nem voltou pro Brasil, foi emendando uma na outra. Fui pro o Trabalhava leste um pouquinho e ia, trabalhava um pouquinho e ia. Se era em euro, trabalhou um pouquinho mais. Fui pra Malta. Caramba. Acho que foi isso, Aí voltou depois pra... Mas aí como é que você fez? Você tava Então, eu estudando viajei um também? mês inteiro. Primeiro de março eu fui pra Nova Zelândia e Austrália. Fiquei 30 dias lá, viajando de campervan. Fiz ilha sul e norte da Nova Zelândia, assim. Melhor viagem da vida. Depois falo mais sobre isso. Mandar mensagem. E aí, voltei em abril. Fiquei 15 dias dando plantão pra pagar. Aí, no final das contas, eu fui começar mesmo a tentar pensar em estudar pra prova lá pra julho, agosto. Aí eu era diarista lá no Hospital Pedreira, na enfermaria de... geral, não era de clínica, mas na enfermaria bem clínica. E ficava de manhã e à tarde ficava estudando. E aí pegava às vezes um plantão na UTI, na quarta fazia plantão tarde e noite. Então era um período mais tranquilo que eu conseguia estudar. E aí você passou na prova. É legal essas histórias, porque tem gente que tá exatamente nessa mesma situação e às vezes a pessoa fica na maré, todo mundo vai, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que seguir a trajetória que todo mundo segue e tal. E como foi bom, né, pro crescimento pessoal e até, uma pausa de férias, não é nem crescimento pessoal, um relaxo tranquilo, merecido, antes de começar uma nova fase acadêmica. Na época eu nem pensava tanto nisso, mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu na clínica médica. Eu cheguei mais descansado. E eu cheguei ali pra nefra pronto pra aproveitar tudo que eu podia ter no R1. Sim. No R3, do caso da nefro. Enquanto o pessoal chegou direto da clínica, cansado, ali, estressado. E às vezes sem condição de estudar tanto. E o R3 é muito pesado. Na Paulista é pesado, no HC é ainda mais. Então a nefro tende a ser uma residência pesada. Que você dá muito plantão e é um plantão desgastante, que te chamam toda hora pra dialisar por conta de potássio. E com pronto-socorro aberto. Às vezes até antes de ter tantas medidas clínicas. Ficou puxando Mas- orelha. 20 puffs de Mas 3 da salbutamol manhã- já fez muito milagre. Foi sacanagem, né? Mas a partir desse momento que eu pude parar, isso também me permitiu aproveitar mais. Então eu consegui acompanhar assim, com a parte teórica também na nefro. Então é algo que eu acho que ajuda também a você aproveitar melhor. Claro que eu entendo, tem gente, por exemplo, que é de outra cidade, como eu, mas que quer voltar logo, quer ter filhos logo. Então eu não tô falando assim, nossa, para todo mundo se encaixa melhor você parar um ano. Mas eu concordo totalmente. É sim uma possibilidade que talvez para sua experiência ou qualidade de vida seja uma oportunidade que você nunca mais vai ter. Não, e aí como é que foi a nefro? Assim, eu quero saber... porque Não, daqui das a pouco nós viagens, vamos vou falar das acabar- viagens. Exato. Daqui a pouco a gente vai acabar o episódio e não falamos de nefropaper, não chegamos nem lá, pô, porque tem história pra caramba. Então, na nefro, eu acabei, fiz os 2 anos, depois fiquei como preceptor na nefro, foi ótimo, minha residência, minha turma de nefro também maravilhosa, 12 amigos, 11, né? Um desistiu, né, na verdade, então 10 e eu. E aí a gente é um grupo muito unido e foi excelente meu ano. Fiquei mais um ano, porque eu falei assim, gosto tanto desse ambiente, gosto tanto de visita, né, de discussão, que eu fiquei um ano como preceptor, que eles chamam, né, que é um ano não é voluntário, que tem um salário que a gente ganha, mas eu e mais 2 ficamos, né, Arthur e o Lion, ficamos mais um ano como preceptor. E aí eu dei sorte, porque nesse ano de preceptoria eu fiz depois um concurso lá no HC e fiz no ano seguinte o concurso lá na Unifesp, então mantive-me no meio acadêmico. E aí, já que você falou do Nefropapers, né, nesse período, em 2019... Isso foi, calma, foi contextualmente na sua trajetória, foi no ano de preceptoria, foi já depois... Eu comecei a nefro em 2015, acabei em 2017, fiz a preceptoria até 2018. E aí, em 2018 eu entrei no HC e em 2019 eu entrei na Unifesp. Mas pra fazer o que lá? Eu passei no concurso pra UTI da nefro. Ah, tá. E aí Assistente mesmo. Médico assistente lá 20 horas por semana no HC. Aí ficava na UTI da nefro, ficava no agudos, depois fiquei só na UTI e no ambulatório dos R4. Foi uma ótima experiência, maravilhosa, aprendi muito. Legal. Vi que existem várias formas de você fazer a mesma coisa ou chegar no mesmo resultado, né? Porque não existe uma fórmula só. É bom conhecer outras escolas. Foi excelente pra mim. Excelente, até porque eu tinha feito a minha formação inteira na Unifesp, né? Então eu tava ali meio enviesado pra um jeito só de fazer as coisas. E aí, em 2019, tinha acabado o ano já como preceptor, tava lá como voluntário uma vez por semana, passando visita lá na interconsulta, lá nos agudos lá da Unifesp. E aí tinha um grupo de residentes super empolgados, tá fazendo também na época mestrado, super empolgados, que tinham Lá no começado já
essa onda de ter páginas no Instagram para produção de conteúdo, né? O Cardio Paper já estava bombando, principalmente mais para cardio, mas também na clínica médica, curso de eletro, mas com blog inicialmente, mas eu acho que já na época já tinha o Instagram. E aí, 3 residentes tiveram a ideia de montar uma página também. No HC já tinha tido um grupo de residentes que tinham pensado em fazer a mesma coisa, já tinham começado a fazer produção de conteúdo. E aí os meninos falaram, vamos começar também, mas, pô, a gente só residente, né? Bom, a gente também tem um respaldo de nefrologistas, né? Foram bem, né? Eu achei ótimo, né? Não vou falar nada. Aí vieram falar comigo e com o Igor, né? Que também era outro que tinha sido meu preceptor, né? Acabou 2 anos antes de mim na nefro. Que talvez fossem meus mais próximos, né? Que tinham um jeito de trabalhar que eles achavam legal. E aí, no começo, começamos nós 5, né? O Wallace foi que teve a ideia, aí o Lucas, o Breno eram outros residentes, eu e o Igor. A gente começou o formato inicial? O Nefropapers. Aí, no começo, era meio que pega o artigo e ali, aquele artigo, a gente fala um resumo, digamos assim, né? Da metodologia, dos resultados. E, no começo, ninguém tinha muito uma noção, mesmo a gente, assim, 1 ano de formado de nefro, né? Tipo, 2 anos, o quanto aquele artigo vai impactar muito na prática clínica, dependendo do artigo, né? Algumas coisas a gente já conseguia, obviamente, falar. Outras coisas, assim, a gente fazia ali um resumo, pegava a conclusão, mas era muito voltado para a parte mais científica, digamos assim. E com o tempo foi aparecendo uma demanda do público. Falava assim, pô, mas eu falava, sei lá, um artigo sobre associação de diuréticos, né? Que eu nem acho que tinha muito artigo na época, mas um exemplo. E aí a pessoa assim, tá, mas como eu trato cardiorrenal? Ou como é o diagnóstico de hiponatremia? Tipo, coisas muito mais simples. Aí a gente olhou assim, cara, talvez a gente esteja indo um passo muito além. Acho que tem uma demanda muito maior para a gente falar do mais simples, do mais básico. Nefrologistas são 5 mil e pouco no Brasil inteiro. Desses 70%, 60% talvez não esteja nas mídias sociais. Para de hoje em dia tem muito mais gente. Sim. Então se eu ficar falando só para nefrologista, né, tipo um artigo que o nefrologista tem que saber, o nosso público vai ser muito pequeno. Nesse começo ninguém tinha uma visão comercial sobre negócio de nefropapers, de venda, de educação médica. Não, era um lugar pra você aparecer um pouco, ali, tipo, tô falando aqui, né, produzo conteúdo, mas não, ninguém tinha. Era divertido. E a ideia era ser um lugar ali, tipo, pra gente ter um grupo de amigos que ali se reunir ao redor de uma ideia em comum. Legal. E fazer uma ciência, que com o tempo foi mudando um pouquinho nesse formato de um conteúdo mais generalista, pro clínico, pro cara que tá acabando a faculdade, ou que acabou agora, e que tá ali começando no mundo da vida real, digamos assim. Então a gente foi um pouco se adaptando. E aí até dentro da Nefro foi aparecendo também outras pessoas fazendo isso e vendendo curso. Aí eu falei, existia ali uma possibilidade de um modelo de negócio. Talvez a gente também tenha condição da mesma coisa. Nós somos bem formados, a gente tem acesso a muitos professores, acesso a gente que é referência no Brasil inteiro. Por que não? Daí que veio a ideia da gente virar mesmo uma empresa, criar o CNPJ, ir atrás de advogado e virar o Nefropapers que existe hoje em dia, né? Mas então já faz um tempo que vocês estão nessa, assim, né? Faz uns anos. 2019 foi quando a gente criou a página no Instagram, né? Em abril de 2019. Aí era hobby, aí era diversão, criação de conteúdo mais pro especialista lá na ponta e tal. Totalmente hobby. Em 2021, janeiro, fevereiro, a gente publicou o primeiro podcast. No começo com celular. Mas como então? Você antes era com blog, não é isso? Com blog? No começo era só Instagram. Fazia tipo um post? Post, carrossel, né? Que a gente chama, discutiu o artigo no carrossel. No carrossel. Botava foto, artigo e tal, e vai fazer um mini resuminho e... Com a pandemia, lá nos Estados Unidos já tava bombando um podcast há bastante tempo, sim, né? Mas no Brasil demorou um pouquinho pra bombar. E aí a gente falou assim, pô, mas é tão difícil de explicar um artigo ali em 4 fotos, 5 fotos, que fica ali didático. O podcast você fica aqui, fala, explica, né? Você consegue mostrar, porque aparece o quê? Pô, você escreveu ali que tem que fazer aquilo, né? Tipo, porque ali uma foto eu não consigo mostrar toda a complexidade do cenário. E o podcast eu consigo. Então eu falei assim, nossa, é o formato que a gente vai ali, pode brilhar, né? Mas é um formato que vai me deixar mais à vontade. Com certeza. Porque eu tento até ser um pouco prolixo, né? Não sei se vocês Não, mas o que é legal do formato, quando a gente tá falando de uma discussão um pouco mais técnica, que não é exatamente o nosso caso, que a gente fala aqui de coisa técnica, de carreira médica, que pode não parecer... de viagem, a gente fala de coisa boa. Não manda porque interessa, né? Mas, de fato, quando você tem que resumir... É que nem quando você tá com um residente ali, braço a braço, você vai discutir um caso. Como é que você passa uma informação que o cara vai levar pra vida...
em um carrossel de 4 páginas sem também fazer aquela letrinha miúda, o cara querer consumir isso, né? Então o podcast ele permite esse tipo de trabalho e é muito massa, porque hoje vocês devem ter com certeza já validado isso como diversas outras empresas, né? Mas mesmo com o YouTube ou às vezes um Reels que você faz no Instagram que tem talvez 1 minuto e meio, 2, eles já tem um pouco mais de espaço para discutir um caso, mas quem tá na ponta adora. Eu mesmo aprendi muita coisa já ouvindo até podcast de vocês que o cara usa na prática, né? Puta, você estudei isso, o meu clássico é, tô estudando, não sei se tô em casa, tava lavando uma louça, tô escutando podcast, falo, putz, esse cara acabou de falar uma informação que eu vou usar. Para tudo, dá aquela secada na mão na roupa, assim, e aí pega o celular e anota, tipo, num bloco de notas a informação que é o famoso pra estar ali no bolso, que quando você vai tá de frente com o caso, você pega e aplica, né? Então isso é valioso demais. Sim, pra você ter ideia, a gente tinha tanto medo de tipo, passar uma informação que vai virar uma verdade pras pessoas, que no começo, pra publicar uma coisa no Instagram, todos os membros tinham que dar um check. Li o post, tá tudo bem, eu concordo com o que tá ali escrito. Imagina a dificuldade burocrática de eu conseguir liberar. Fulano de tal não viu ainda, não sei o que. Depois a metade tem que ver, depois só 3 tem que ver. Mas jeito. Exatamente pelo esse medo. E tipo, o pessoal usa nossos posts em aula como referência, entendeu? Tipo, a gente, claro, tem uma experiência prática já grande, né? A Nefro tem essa grande vantagem, porque você roda ali na Interconsulta, você vê 40 pacientes, 50 pacientes como Sheffield, como R4, né? Uhum. Na vida real, você também vai ver 30, 40 pacientes, dependendo do lugar onde você trabalha. Então, você adquire muito rápido experiência prática, digamos assim. Mas, mesmo assim, né? Você fica ali, pô, será que isso é uma verdade absoluta mesmo, né? Então, era uma pressão em cima da gente, que a gente botava muito grande, assim, em relação, tipo... E eu tenho que ter um cuidado muito grande com o que eu tô colocando ali. Aí, de novo, o podcast entra como uma grande possibilidade em relação a isso, de eu poder, tipo, explicar melhor o ponto de vista e a complexidade desses cenários todos que existem na net. Dá espaço para fazer as ressalvas, né? Para fazer as explicações que precisa fazer. Exatamente. A gente continua fazendo, obviamente, posts, mas a gente, pelo menos, consegue agora diversificar e aí cada um vai onde eu acho que se encaixa melhor para o tipo de conteúdo que quer. E vamos tratar de 2 coisas, assim, pra gente ir se aproximando agora do fim do episódio, né? Como que se desenrolou a história toda Nefro Papers, né? Virar uma empresa e tal, e putz, criar curso, vender produto, time, né? Que eu tenho certeza que é uma atividade empreendedora que é sempre muito desafiador. E também o teu lado profissional propriamente dito, no sentido, pô, você tava fazendo mestrado. Né? Como é que você cuidou disso e enfim, depois mestrado, tava na HC, tava na Paulista, foi trabalhar em clínica de diálise, sabe? Que você falou que a Nefro ia te abrir tantas portas, né? Que você foi buscando um pouco disso e a terceira que fica aí no meio é como é que você fez pra balancear essas 2 coisas, né? Então, primeiro talvez... Nada disso, não inventa não. Primeira coisa em relação à parte profissional, né? Então, a Nefro tem muita possibilidade de emprego, porque existe uma demanda muito grande. O número de pacientes com doença renal crônica só aumenta, e, consequentemente, o número de pessoas com insuficiência e injúria renal aguda também só aumenta. Então... Não vou dizer que é tranquilinho, né? Mas é fácil de conseguir emprego, nem sempre é o melhor emprego do mundo. Uhum. Mas é fácil de conseguir plantão para dar tanto de crônico quanto de agudo. Então, no começo é o que eu falei, não falei brincando. Eu tinha 5 lugares, 6 lugares que eu trabalhava. Tinha um lugar, por exemplo, que eu só ia dar plantão a cada 6, 7 sábados. Ia um sábado a cada 7, era a única coisa que eu fazia lá e cobertura de vez em quando. Uhum. Então... No começo você vai, abre o leque inteiro, aí vai entendendo. Nossa, eu gosto mais de trabalhar em clínica de diálise. E não era o meu caso, porque tinha que acordar às 5 horas da manhã para chegar. A clínica que eu trabalhava era ótima, ali na Vila Mariana, eu ia andando. Mas era 5h30 da manhã que começava. E desculpa os nefros, mas eu não sabia que nefro acordava tão cedo. Que nefro gosta de acordar cedo. Se eu soubesse, talvez eu não tivesse os 3 turnos. Nefro. Nossa, eu não entendo. Essas coisas são convencionadas, era só mudar. Esses horários, é que eles escolheram isso. Desde sempre, o nefro prefere chegar cedo e dormir 9 da noite, 10 da noite, do que o contrário. Eu prefiro o contrário, mas eu não sabia na época. Então eu aguentei 2 anos, 3 anos ali, numa clínica muito boa, mas
acabei depois preferindo ir para outros lugares muito por conta do horário. E aí, com o tempo, você vai entendendo qual hospital que eu tenho chance de crescer, que tipo de serviço que eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, como gosto de meio acadêmico, acabei focando 40 horas da minha semana por 5 anos, 4 anos praticamente, na Unifesp e no HC, que era um ambiente de escola, hospitais de escola. Você vai ganhar menos por isso, financeiramente falando, mas como eu não tenho filhos, eu falei, me dou o direito de ganhar menos para poder fazer o que eu gosto e crescer também academicamente, que aí entra também o Nefropapers, né, que acabou se somando. Aí, no final das contas, eu acabei preferindo sair do HC para poder ter chances de ter minha empresa e com ela conseguir crescer, né? Eu e meus sócios, né? O mestrado terminou. Aí lá na Unifesp eu fiz o mestrado, acabei o mestrado tem 2 anos. E tô criando coragem para fazer doutorado porque eu fico focando no Nefropapers, né? Minha orientadora espera que ela não ouça esse episódio. É difícil mesmo. Mas eu vou tentar, obviamente, tô ali, vou fazer em loop, já tem até o projeto meu pronto, mas ainda não deu start, porque depois que você dá o start tem tempo para acabar, né? Senão você, pode ser penalizado, é ruim pra disciplina, tem várias outras coisas. Aí, o que eu pensei? Nossa, tem a empresa... Aí virou uma empresa, um negócio, então eu vi outras pessoas tendo curso de outras áreas e da Nefro também, vi histórias de gente sendo vendida por valores altos, falei assim, eu não estou conseguindo dar conta de produzir só conteúdo gratuito, porque eu preciso trabalhar para me sustentar, eu e todos os outros, e a qualidade do conteúdo para manter do jeito que está... tá ficando inviável. A gente, não tá rentável, né? Por um tempo, teve que diminuir a frequência de postagens, porque ninguém dava dando conta de manter aquele ritmo. E aí, nesse momento, apareceu um problema. Eu falei, ou a gente dá um jeito de monetizar o negócio que a gente tem ali, que ainda é uma brincadeira que tá virando um negócio sério, certo, ou aquilo vai acabar. E a gente viu outras empresas, tipo a do pessoal do HC, que começou antes e acabou, não existe mais. Eles não conseguiram... A página até deve existir, mas ela não está inativa. Entendi. Porque em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E quem já trabalhou com empreendedorismo sabe que no começo você paga para ter o negócio. E a partir do momento que dá certo é que você pode ter lucro, só que a maioria das empresas nem dá certo. Aí você fica na dúvida, nossa, será que não é melhor eu tentar investir na minha parte assistencial e ficar lá dando plantão e às vezes até crescendo num hospital do que ficar perdendo dinheiro aqui nesse negócio que eu não sei se vai dar certo? É o que muita gente pensa. Pô, nossa sorte acabou dando certo. Então a gente começou com o primeiro curso em 2021, 2 anos e meio depois do início do Instagram. A gente fez um curso de casos clínicos, que a ideia era fazer um pouco de tudo de nefro, que fosse bem abrangente, não só pro nefro. E aplicável, né? Assim, com caso clínico e tal, o negócio do dia a dia não fica um rolê teórico só, né? Isso. 100% digital. 100% online. A gente gravou em casa, então tinha a câmera do computador, bem amador mesmo. E a gente botou um preço bem mais baixo do que a gente bota hoje em dia, porque tinha medo, será que alguém vai comprar? Lógico. Será que isso vai valer a pena? Então no começo saiu por R$500, R$400 o curso, tinha 20 horas mais ou menos de aula, e... Depois a gente foi lançando outros cursos. Então, em 2022 a gente lançou de eletrólitos, 2023 a gente lançou o nosso primeiro de prova de título, que acaba sendo um grande ganha-pão das empresas que são de especialidade, principalmente. Que é um curso mais robustão, assim. Que é um curso que você consegue cobrar mais, porque se você fala que tem um título envolvido, ou se é uma pós-graduação, é um negócio que pro currículo é importante, a pessoa paga mais. Ou se você fala em prova, né? Vou fazer um curso para aprender emergências clínicas. Você vai pagar muito mais caro se for um curso para fazer prova de residência de emergências. Sim. Porque você precisa daquele título. Ele é um meio para um... É isso. Eu vou fazer um esforço para pagar, porque eu preciso daquilo para seguir na minha carreira, digamos assim. E a verdade também é que o cara que tá vendendo, ele consegue identificar, assim, que quando você vai passar na prova, por exemplo, ou você passou ou você não passou, né? O cara que tá aprendendo pra vida, você não tem noção se o quanto o cara tá, o aluno tá aplicando isso ou não, se ele comprou, mal assistiu e tal, né? E aí o aluno que compra pensando numa prova, o cara que tá vendendo valida. Putz, o curso tá funcionando, tá todo mundo passando e o mercado vai enxergar
valor nisso também, né? É mais objetivo o resultado, né? O primeiro curso é difícil, que você não tem resultado ainda, mas depois você vê, tipo, 85% das pessoas passaram na prova, ou conversa com as pessoas que fizeram o curso, fala assim, você passou, não passou? Tipo, como é que você achou? Emergências, tipo, é meio amplo. Nossa, as aulas são legais. Sim, tá, mas você salvou quantas vidas? Difícil falar, né? Então, realmente, então a ideia era, porque a gente teria como cobrar um ticket maior e é algo que todo ano você teria. Tanto que do Card Papers, por exemplo, que sempre foi uma inspiração, era, ou não sei ainda, não sei os dados da empresa, né? É o grande ganha-pão deles. Então, também foi um pouco disso. Então, o que deu certo para as outras, né? E aí depois saiu de DRC, a gente vai lançar daqui a uma semana de... Hoje é dia 10, tá, gente? 10 de julho, dia 17 de julho, a gente vai lançar o de injúria renal aguda. E tem vários outros, assim, de projetos, né? Não, e eu acho que vocês têm um espaço muito grande para crescer ainda mais, porque eu vejo, assim, tanto o clínico, né, que fez residência e tal, ele tem muitas dúvidas de nefro, por mais que tenha feito uma residência num lugar legal, assim, porque é aquilo, você vai acabar rodando um mês, só pra você ver, você tem uma interconsulta, você acompanha, o cara que tá afim de sentar a bunda e estudar, aprende, mas assim, é de fato um mundo, e muito pro generalista, né, o cara que quer chegar lá na boca do gol, vou pegar um plantãozinho de enfermaria pra aprender e tal, cara, quanta coisa de nefro, hoje que eu tô à frente de uma enfermaria, os plantonistas vêm discutir as coisas comigo. Insuficiência renal aguda, dependendo do perfil de paciente que interna, é batata que vai ter e o mundo que existe, né, em volta disso, quanta coisa dá pra você aprender, tanto para prevenir, depois como para tratar, para identificar qual que foi a etiologia, né? E aí é um negócio que nem você falou, a população está apresentando muito, né? Então o espaço vai existir. Além de ser complexo, é muito prevalente, né? Em hospital, 10, 20% da população tem IRA, em ambiente de UTI principalmente, em enfermaria 5 a 10%. Doença renal crônica, 10% das pessoas têm. No Brasil, o último estudo foi 12 a 13% da população. E pensando no perfil de paciente também, porque lá onde eu trabalho é muito idoso. Acha do idoso multicomórbido, tem já uma doença renal crônica que ele nunca acompanhou com nefro interna, e aí a create que era de 1 ponto pouquinho, do nada alguém chamou, tá em 2, tá em 3, o que eu faço? Putz. O intensivista, o clínico, o cardio vai lidar muito com a IRA, o geriatra, o cardio, o endócrino, o reumato, vão lidar muito com doença renal crônica. Então, existe uma possibilidade muito grande. A dificuldade é conseguir criar um produto que atinja a expectativa do nefro, que é nosso grande fã, nosso grande admirador, porque o cara reconhece que a gente é muito bom quando o cara é nefro. O cara que é clínico é muito mais fácil de enganar, porque ele não tem um conhecimento aprofundado daquele assunto. E o nosso grande público é o nefro. Então a gente... Ainda é o grande. Ainda é, o nosso grande comprador é o nefro. A gente faz pesquisa de tipo para evento, a gente fez agora o curso da RC, aí faz um pré-lançamento, tinha 1.400 pessoas que se inscreveram no pré-lançamento, desses 30% eram nefro, ou residente de nefro. Então a gente tem ainda essa dificuldade de tipo assim, como eu vou ser tão técnico, é isso, né? Com tanta qualidade de informação e conseguir abranger todos os outros mercados. Então também. Vou sacrificar um pouco, esse curso não vai ser pro nefro, que é o que a gente está tentando um pouco pro de produtos diferentes para públicos diferentes, né? Isso, porque eles falam no começo de empresa que você tem que montar uma persona, né? Fala assim, quem é seu principal cliente? E, tipo, focar nele e fazer o produto ideal para ele. E a gente ficava assim, não, mas por que eu preciso ter um cliente só, né? Tipo, tem tanta gente que precisa saber de nefro, né? Distúrbio de eletrolítico, ácido básico, né? Tipo, sódio, potássio. E o vídeo nefro é massa, porque valida também a informação, né? Um clínico super bem informado poderia. Que nem... Tem o pessoal lá, né, do tal de clinicagem, que deve ter algum curso de distúrbio eletrolítico também, falam super bem disso, e na verdade pro cara que é o generalista tá ótimo, mas ouvir um nefro falar disso também passa uma outra perspectiva, né? Então, mas às vezes o pessoal tem medo, nossa, vou comprar o curso do nefro, será que não é muito complexo? Eu quero uma coisa só pra resolver ali meu problema. Aí que entra o marketing, né? Tem que saber mostrar pro povo, né? Difícil. É difícil mesmo, então a gente tá se ajustando ainda nesse sentido, mas pro nefro a gente tá conseguindo já alcançar bem. Normalmente as pessoas compram o curso, tem várias pessoas que compraram o mesmo curso mais de uma vez, porque dura um ano normalmente, e muito frequente a pessoa que compra um, compra os outros, né? Massa. Então, agora, o que a gente acabou pensando, né? Tipo, com o desenvolver da empresa, isso me permite escolher se eu quero ficar mais na parte assistencial ou ensino.
Nós somos 8 sócios, e aí tem um perfil, a maioria, ainda mais assistencial. A empresa está crescendo, né? Ainda não é uma empresa assim, nossa, o pessoal acha, né? Quando eu fui ao congresso lá no Norte Nordeste, lá em Fortaleza, o pessoal achou que eu ia chegar ali num conversível, né? Assim, nossa, o cara no Nefropaper deve estar nadando no dinheiro, né? Eu assim, gente, vocês sabem quantos nefros compram cursos, né, no mundo? E o horror de evento, né? Você quer ir no congresso, também tem a parte social, né? Nem todo mundo quer, ainda mais depois da pandemia, né? Nem todo mundo queria ficar só se atualizando. A gente perdeu um pouco aquele boom da pandemia, que eu comecei a vender no final de 2021. Né? Então já tinha passado um pouco aquele negócio assim, não saia de casa, né? Quem tava ali, nosso concorrente, o Aprenda Nefro, ele pegou um ambiente sem concorrentes. A pessoa e tá no em casa. auge da pandemia. Então ele se deu muito bem nesse sentido. Mas a gente hoje pensa como uma forma de me permitir escolher para poder eu focar no que eu acho que eu sou melhor ou no que eu acho que eu quero seguir mais parte da minha vida. Então, por isso que eu saí do HC. Apesar de eu gostar de trabalhar lá, apesar de eu ter uma boa relação com todo mundo lá, com 90% das pessoas lá, e adorar o contato com os residentes, sinto muito falta do contato com os residentes de lá também, apesar de ter da Unifesp, Sim. eu tive que sacrificar. Porque eu não tinha tempo na minha semana suficiente para fazer a qualidade que eu queria. E crescer. Animal, é assim. Escolhas. Que aula, né, Gui? Com certeza. Obrigado, viu? De medicina, de empreendedorismo, de escolhas na vida, escolhas pessoais. Não esqueça as viagens, gente. Ó, depois, ó, manda as mensagens aí, viu? Tem vários outros anos. Isso foi só 2014, tá? Tem que explicar das Eu acho que esse é o segredo. O cara conseguiu conciliar, né? A vida assistencial, a vida pessoal também, viajando pra caramba, e empreender, né? Parabéns, foi realmente muito prazeroso. só pra não parecer que tudo é... Não, foi nossa, difícil, ele faz é óbvio tudo. que é difícil. Não, e por exemplo, tipo, quem tem filho, por exemplo, a gente no Nefropaper está agora com 2 pais e uma mãe que tá no segundo filho. É muito complexo. Então, na vida, a gente sempre vai ter que aprender que você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder ter a outra, né? Eu li um livro chamado O Essencialismo, que ele que fez eu acabar pedindo demissão no HC. Que eu pensei, não adianta eu querer focar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque a minha energia ela é limitada. Eu não tenho tempo suficiente para focar em tudo. E aí eu tenho que escolher para onde eu quero focar para poder eu chegar mais longe onde eu quero. Então, não é pra parecer também, nossa... Não, lógico que tem que escolher, senão um cara vira um pato, né? Carreira de sucesso, né? Em todas as Não, mas áreas. a ideia que a gente brinca da carreira médica de sucesso, na verdade, é que a gente não ficou parando toda hora pra ficar refletindo, mas ficou claro na sua trajetória que no meio de tudo isso tiveram vários nãos, várias escolhas que você fez, de testar, né? Eu acho que Abrir um mão, grande né? ensinamento que eu tô vivendo hoje, mas que ficou claro na sua história e que acho que vale a pena a gente compartilhar com os ouvintes aí, se a gente pudesse tentar deixar uma mensagem final. Take home message. Exato. Cara, teste, né? Você tem que testar, porque vai, experimenta. Às vezes são tantas opções e você só vai saber quando você estiver lá. A gente cria muito uma imaginação de que isso vai ser muito bom, é isso que eu quero. A neurocirurgia, né? Eu digo ou a até no dermato, dia a né? dia. Meu sonho. Nem pensando só na escolha da especialidade. Eu digo até, por exemplo, do teu lado, né? O nefro. Cara, acho que de fato, então, ir lá trabalhar numa clínica que tem só paciente crônico, eu fico lá, só vou prescrever a diálise e lidar com intercorrência, cara, acho que é isso que eu quero, vai pagar bem, tá? Do nada você entra, é 5:30 da manhã, na verdade os pacientes intercorrem mais do que eu imaginava, veio outro tipo de responsabilidade. Muitas multinacionais por aí. Exato, aí você começa, a entender um pouco a vida real e aí aquela imagem, por mais que você seja da área, mas de como funciona, talvez não seja por aqui que eu quero seguir, aí você dá uns passos para trás e redireciona, né, o teu caminho, e isso foi muito legal. E em várias áreas tem exemplo de gente que estava ali como nefro, como clínico, como qualquer outra especialidade e depois mudou. E tá tudo bem. Então tem uma amiga minha que fez nefro comigo que agora tá fazendo patologia lá nos Estados Unidos. Porque ela descobriu que aquela vida que ela tava levando não era a vida que ela queria levar pro resto da vida. Então a gente hoje em dia tem muito mais liberdade de falar assim, não, eu não vou aceitar essa vida que eu tô levando. Eu quero tentar outra coisa. Experimentei, não gostei, tenho o direito de tentar outra coisa. Claro, e eu achei que isso foi muito legal. Para quem tá começando, experimenta. Você vê que não gostou, mas às vezes abaixa ali a ideia de que, putz, não é por aqui que eu quero ir, experimenta. Às vezes vai ser por lá, ou às vezes você vai quebrar a cara. Acha que é por aqui e você experimenta e não é muito bem por aí. E até pra quem tá numa posição, por exemplo, que nem a minha, que eu tô prestando pra uma residência agora, é exatamente o momento que uma frase como essa tira a pressão da escolha.
Porque também mostra que às vezes você define alguma coisa, você não tá definindo o resto da sua vida agora. Você pode mudar, você pode voltar atrás, você vai ter tempo de mudar sua cabeça e pensar de novo. Então, obrigado por esse papo, obrigado por essa aula. Você tá ganhando maturidade, tanto profissional como pessoal. Você tá conseguindo montar melhor seu colchão, você tá conseguindo ter experiências de vida fora da profissão. Ele então, tá somando os tijolinhos. Exatamente, né? fazendo as conexões, entendeu? Não, que forma irada da gente terminar esse episódio. Aí vamos só aproveitar antes de eu mandar um abraço aqui, compartilha com a gente só para não perder as redes sociais aí do Nefropaper. Então, gente, eu tô... Pra quem ainda não segue, né? Quem tá perdendo. Não é possível, né? Então, a gente do Nefropaper, né, nós estamos hoje em dia no Instagram como nossa principal plataforma, mas estamos no podcast, já todas as plataformas sendo distribuídos nos podcasts, estamos no YouTube e temos site agora próprio também, já com planejamento, inclusive, de aplicativo, de coisas diferentes. Lá no site é onde tem os cursos, né, se você tiver interesse de conhecer nossos cursos. Mas eu sempre falo, pessoal, primeiro vai lá, vê no YouTube, tem algumas aulas, várias, todos os nossos cursos têm pelo menos uma aula gratuita lá no YouTube para a pessoa conhecer a didática, entender o nosso estilo. Tem vários conteúdos, milhares de conteúdos gratuitos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no podcast. Então, conheça. Não tenho interesse de pagar por nada. Tá lá, várias coisas que vão te ajudar muito no dia a dia. Com certeza. Pra você lidar com seus pacientes. Fico feliz de saber, né? Que a gente tá ajudando, né? Obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer e a gente se vê no próximo. Tchau! Valeu, pessoal.